do mundo, que não penso nem um segundo pra morrer por mim. Isso é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nem um segundo pra morrer por mim. A paz do Senhor Jesus a todos, que a graça, o amor e a bênção de Deus possa nos envolver neste momento. Irmã Terezinha, paz do Senhor. Paz do Senhor. Para os irmãos. Glória a Deus, amém? Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, Gálatas capítulo de número 6 e o versículo de número 14. Vamos ler também Filipenses 3, versículo 7 e o versículo de número 8. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vou repetir aqui porque esse versículo é muito maravilhoso. Olha, mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Filipenses capítulo de número 3, o versículo 7 e o versículo 8 diz assim: olha, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Queridos e amados, quero compartilhar esta palavra com você nessa oportunidade que nós temos, que eu considero muito rica, porque toda a oportunidade que nós temos para falar de Jesus, para falar do amor de Deus, é muito gratificante para nós. E creio que todos aqueles que têm a oportunidade de poder ouvir essa palavra, nós devemos dar grande valor e aproveitar cada momento, porque é uma palavra boa, é uma palavra que traz alegria ao nosso espírito e à nossa alma. E é o que nós precisamos: ouvir coisas boas, ouvir palavras que venham gerar em nós uma fé inabalável, uma fé que nos ajuda a acreditar no impossível nas nossas vidas. E aí a gente lê esse primeiro versículo, Paulo, ele falando o seguinte, irmãos, que longe esteja ele de se gloriar, a não ser na cruz, no sofrimento, na morte, na ressurreição, na dor de Jesus. E aí ele diz o seguinte, eu acho muito forte isso aqui, porque ele vai dizer o seguinte: pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo estava dizendo assim que para ele o mundo estava morto e ele estava morto para o mundo. O sentido que ele passa para nós é de que a única razão para que ele pudesse se gloriar e se exaltar era exatamente aquilo que Jesus fez por ele e Jesus na vida dele. E aí ele vai dizer o seguinte, que para ele, irmãos, era lucro isso, considerar perda por causa de Cristo. Tudo aquilo que ele perdeu, tudo aquilo que ele... Porque ele tinha... Paulo tinha conquistado muita coisa. Se você for observar,
e você for ler Atos capítulo 9, você vai perceber ali o momento da conversão de Saulo de Tarso. E a história dele, irmãos, além da Bíblia, que relata de uma forma tão especial, mas é retratada em filmes, em livros, porque foi um homem que marcou a história bíblica e que ele tem um testemunho de vida muito poderoso para nós, porque tem pessoas que elas se convertem e elas passam anos e anos, e essa conversão ela acaba se tornando uma conversão muito lenta, muito devagar. Mas quando nós observamos esse homem, aconteceu assim algo radical na vida de Paulo. Ele mudou, irmãos, assim da água para o vinho. Ele passou por uma experiência maravilhosa, e você pode conferir lá em Atos capítulo 9, porque aquele homem, ele sai com um propósito, levando uma carta para levar preso, acorrentado, e para causar pavor e temor e medo na vida de muitos cristãos. Ele sai com esse propósito, né? Ele respira ameaças e morte contra os discípulos. Ele vai até o sumo sacerdote, ele vai pedir uma carta. E ele pede cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que ele pudesse encontrar alguns do caminho, porque era dessa forma que muitos cristãos eram conhecidos naquela época. Os do caminho, os cristãos. E ele tem aquele propósito de realizar, porque ele sempre foi um homem cuidadoso naquilo que ele fazia. Ele era muito dedicado naquilo que ele aprendeu. E ele estava ali pronto para ir e realizar a prisão, a perseguição na vida de muitos cristãos. Ele era um homem, irmãos, que tinha conhecimento, tinha conhecido muita coisa. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, mestre da lei, que ensinou a Paulo tudo sobre a lei. Então, Paulo era um homem culto, era um homem que tinha duas cidadanias. Além dele ser judeu de nascença, ele tinha a cidadania romana. Ele adquiriu essa cidadania, conquistou essa cidadania. Então ele era um homem respeitado, ele era um homem admirado, ele tinha muito conhecimento, ele era muito respeitado ali na sociedade. Mas Paulo vai ter aquele encontro maravilhoso com Jesus. Quando ele tem aquele encontro com Jesus, eu acho incrível, igreja, porque quando o Senhor fala ali para Ananias ir até a rua direita e orar por Saulo, e Ananias ele vai exatamente, ele estava orando, ele vai dizer para o Senhor: mas Senhor, esse homem, a fama dele é perseguir os cristãos. Então, com certeza, Ananias já tinha escutado muita história sobre a pessoa de Saulo de Tarso. Mas aí Deus fala com Ananias e disse: vai porque ele é vaso escolhido meu. Ele é um vaso que eu escolhi. E aí onde nós nos sentimos tão amados por Deus, é aí onde nós nos sentimos tão especiais para Deus, e aí onde nós nos alegramos com Paulo. É isso que eu quero convidar você nessa noite, a nos alegrarmos. Assim como Paulo se alegra, assim como Paulo, ele vai mostrar para nós várias razões porque levaram ele a se gloriar na dor, no sofrimento, na cruz de Cristo. É o que eu quero meditar.
com você, para que você e eu possamos no nosso lar nos alegrar na presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que nos fortalece, em meio a qualquer situação, ganha ou perda, conquista, vitória, ou ainda que seja uma aparente derrota. Mas eu quero convidar você a nos gloriarmos em Deus, a nos alegrarmos em Deus, porque Paulo tinha razões suficientes. Ele disse: eu não tenho em que me gloriar senão na cruz de Cristo. Então por que, irmãos, que Paulo ele se alegra? Por que ele se rejubila? Por que ele nos convida a exaltar, a salmodiar, a engrandecer a esse Deus, mesmo como ele perdendo aparentemente tudo, porque as pessoas passaram agora a perseguir Paulo. Ele era um perseguidor, passou a ser perseguido pela mudança radical que o Evangelho trouxe na vida dele. E por isso que ele vai dizer o seguinte: olha, o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Porque aquele valor que ele tinha, o mundo estava desvalorizando ele, porque ele agora estava defendendo o Evangelho. Ele radicalmente foi transformado pelo poder e autoridade do Evangelho de Deus na vida dele. E aí ele nos convida a gloriar-nos na cruz de Cristo. Por que Paulo ele toma essa atitude? Porque eu e você devemos nos fortalecer, nos alegrar. E Paulo entendia, irmãos, porque através de Jesus veio a libertação. E é isso que eu quero convidar você. Vamos nos regozijar na presença de Deus. Vamos nos alegrar na presença do Senhor. Vamos, aleluia, apresentar a Deus um momento de gratidão a Ele, porque através dessa manifestação de Jesus aqui nessa terra, Ele trouxe para nós a libertação. E Paulo entendeu isso. Ele foi liberto do pecado. Porque o pecado, irmãos, aprisiona. O pecado amarra o homem. O pecado tira a visão do homem. O pecado destrói, tira as forças, tira a alegria, tira a razão do homem viver. O homem muitas vezes ele pode ter o dinheiro que tem, ele pode morar na melhor cidade do país, ele pode ter a casa mais linda que ele possa comprar com o seu poder aquisitivo, mas muitas vezes o pecado vai corroendo, destruindo a vida e amarrando o homem, e por fim, se o homem não tiver cuidado, o que ele vai colher é o salário do pecado, que é a morte por causa da desobediência. Mas aí Romanos 6:23, né? A palavra do Senhor vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aqui Paulo já estava escrevendo aos romanos e falando aqui essa verdade. Porque Paulo estava se gloriando, porque Paulo entendia que aquele pecado que amarrava ele, aquela cegueira espiritual, impedia ele de enxergar a glória de Deus na vida daqueles cristãos, agora caiu por terra, e ele foi liberto do poder do pecado, daquela culpa, da iniquidade que o aprisionava em uma cegueira espiritual. E na hora que, aleluia, Ananias coloca a mão sobre a cabeça de Paulo e diz: recebe o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que aquele homem chamado Saulo de Tarso foi cheio do Espírito Santo, e aquela cegueira caiu dos olhos dele, e ele se levanta como um vaso novo, e agora está cheio de Deus, e se torna o missionário, pregador dos gentios, ali perseguido pelo amor do Evangelho do Senhor, para tirar as almas que estão sendo acorrentadas pelo mal, conduzidas ao inferno, através da pregação do Evangelho da paz. Que maravilha, que bênção. É quando o homem é liberto do poder do pecado. E Paulo entendeu, irmãos, que através da cruz de Cristo
veio a libertação do pecado. Então o que é pecado, irmãos? Pela Bíblia, pecado é a culpa, é a iniquidade, é a desordem, né? É tudo aquilo que faz com que o homem possa viver uma vida totalmente fora da lei de Deus, fora do propósito de Deus, fora dos princípios de Deus, fora dos estatutos de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, lá em João, 1 João 3,4, todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Mas aí a Bíblia diz, irmãos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus na nossa vida. Então Paulo entendia isso, que aquele pecado, que aquele mal que levava ele a práticas, a perseguir, a fazer coisas que não agradavam a Deus, agora ele foi liberto, ele foi transformado, ele foi mudado, irmãos, porque essa mudança ela começa de dentro para fora, e Deus começa a falar ao coração do homem. Eu não sei como está aí a sua situação, mas saiba de uma coisa, meu querido amigo, a palavra está chegando até você. Deus te dá essa oportunidade para que você escuta, saiba de uma coisa, essa situação em que você está vivendo de desordem, muitas vezes você não quer viver essa situação. Paulo não queria de forma nenhuma, ele até perdeu muita coisa, mas ele vai dizer o seguinte: olha, mas o que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, que as considero refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, ele considerava um nada tudo aquilo que ele tinha conquistado antes, porque a riqueza dele, a alegria dele, a glória dele, o regozijo dele agora era saber que as cadeias da morte, que a prisão, aleluia, que estava segurando ele, que era o pecado, a desobediência contra a lei de Deus, havia sido quebrada, dilacerada, e agora ele estava livre para adorar a Deus. Amém? Nós somos livres para adorar a Deus. Nós fomos chamados por Deus. Você é chamado por Deus, não porque somos bons, não porque somos melhores, não. É porque Cristo nos amou primeiro. Não porque somos mais especiais, não. Mas é porque a palavra de Deus chegou até você. Porque o evangelho da cruz chegou até você. Porque o amor de Deus chegou até nós, não é, irmã Terezinha? E esse amor nos constrange, esse amor nos atrai, esse amor nos envolve. Esse amor, irmãos, é o amor, aleluia, que quebra as prisões demoníacas, além, aleluia, de nos perdoar todo o pecado. Paulo entendia também, irmãos, aleluia, que ele foi livre das prisões do mal. Quantos foram libertos das cadeias da morte? A Bíblia diz lá em Mateus 8,16, que Jesus, ele fazia o bem, ele curou a todos os oprimidos do diabo. Deus era com ele, porque esse era o propósito de Deus. E Jesus veio, e ele caminhou nessa terra, e ele veio para vencer o diabo ali naquela cruz. Ele veio para vencer a minha luta, para vencer a sua luta, para vencer aquilo onde você não consegue, onde há um gigante na sua frente que não dá para você conquistar, mas o Senhor já conquistou por você. Quantos irmãos presos pelo mal, às vezes tem situações na vida em que sentimentos que querem envolver a sua alma, às vezes pessoas que querem te diminuir, pessoas que querem fazer com que você sinta que você é menos, que você não é nada. E na verdade não são as pessoas, mas às vezes é o mal que domina as pessoas, que querem destruir aquelas pessoas e querem destruir também a sua vida. Outras pessoas, irmãos, que vivem na tristeza da alma,
na angústia, porque aonde elas vão escutam palavras cortantes que dilaceram a alma. Pessoas que escutam, que recebem mensagens ao longo da sua vida, desde criança, palavras negativas, palavras que amarram, palavras que muitas vezes querem segurar os teus passos, querem segurar tapar a tua voz, querem impedir você de pensar que você pode, e sempre a palavra vem que você não pode, que você não vai conseguir, que você não é ninguém, porque talvez desde criança uma palavra de alguém que você amava, uma palavra de alguém que você tanto esperava, e a única palavra que você ouvia era que você nunca iria conseguir ser ninguém, que você não poderia conquistar, e essas palavras ecoam na sua mente, no seu coração, na sua alma. Situações na vida que muitas vezes você presenciou, que marcou toda a sua história, e que hoje você olha para as pessoas, você não consegue confiar em ninguém, você não consegue confiar porque você muitas vezes presenciou, foi vítima de situações que marcaram a sua vida. Tudo isso são artimanhas do mal, tudo isso são planos do mal, tudo isso são projetos malignos ao longo da história que o inimigo arma, porque ele é capaz de fazer, é especialista em realizar isso na vida das pessoas. Não olha para essas pessoas que muitas vezes causam esse mal na sua vida como se elas fossem seu inimigo ou sua inimiga, não. Muitas delas são vítimas desse mal que envolve, que aprisiona e que muitas vezes amarra. Mas eu convido a você nesta noite, olha para o Senhor Jesus e saiba de uma coisa: Jesus veio para desmanchar todo esse mal. A Bíblia diz lá em Colossenses 2,15, tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou lá na cruz. Por que, igreja? Porque o mal veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele faz. Ele veio para dividir, ele veio para separar, ele veio para destruir o homem. Mas o homem é amado por Deus, é criatura de Deus. Deus não rejeita, Deus não abandona, por pior que ele seja. Por pior que seja, apresenta o teu lamento, a tua dor. Apresenta a tua história. Se a tua história é uma história de marcas da alma, apresenta a Deus. Ele é o único que pode sondar o teu interior. E o salmista entendia isso. E a Bíblia diz lá no Salmo 139 que ele vai dizer: para onde fugirei do teu espírito, Senhor? Se subo ao céu, tu estás lá. Se eu fizer a minha casa no Seol, no Hades, ainda que seja no inferno, mas tu estás presente em todo lugar. Para onde fugirei da tua presença, Senhor? Não tem como, igreja. É um Deus que conhece o homem por dentro e por fora. É um Deus que conhece o homem, irmãos, desde quando ele estava sendo formado no ventre materno. O salmista, Salmo 51, ele vai dizer: de uma forma terrível e maravilhosa eu fui formado no seio da minha mãe. Antes que eu fosse formado, o Senhor já me conhecia. E quando Jeremias disse: Senhor, eu não passo, como eu irei pregar? Senhor, quem sou eu? E o Senhor já dizia: olha, eu te chamei no ventre da tua mãe, e eu te escolhi, te separei para fazer a grande diferença, para dividir reinos, para separar, para mostrar a minha verdade. Não diga eu sou uma criança. O Senhor vai dizer para Moisés: não diga eu não posso, porque eu te usarei, diz o Senhor. Porque Paulo se gloria, porque Paulo entendia, aleluia, que além do Senhor trazer a libertação do pecado, pecar é errar o alvo, e o Senhor faz o homem acertar, mesmo falho, o Senhor dá graça para o homem acertar. Paulo entendia também que o Senhor veio para nos libertar das prisões, das cadeias, da morte.
das prisões da alma. Às vezes o sorriso é largo no rosto, mas só Deus conhece e sabe o grito da alma. A alma está gritando por socorro. Às vezes você está rindo com os vizinhos, até para os seus irmãos, até para a sua família. Mas dentro de você está um grito de alma. Mas Deus sabe escutar esse grito. Ele sabe como tratar a sua vida. E no Novo Testamento, irmão, Jesus, com a sua presença e poder, Ele expulsa demônios, Ele desata nó, amém? E cadeias que prendiam as pessoas. Certa feita, Ele estava ali na sinagoga em Cafarnaum. Ele estava ministrando a palavra ali em Cafarnaum, na sinagoga daquela cidade, e se levanta o endemoniado e começa a gritar, e diz que temos nós contigo, vieste nos atormentar. E Jesus, somente com uma palavra, é só uma palavra, e o Senhor libera uma palavra, sai dele, e aquele demônio sai, ele é liberto. Outra feita lá em Marcos capítulo 5, aquele homem preso nos cemitérios, mas com uma palavra, quando o demônio se apresenta ali, uma legião de demônios, e tem que sair da vida daquele endemoniado, e depois aquele endemoniado está ali liberto, transformado, novas vestes, nova aparência, nova maneira de ser, porque esse é o plano de Deus para todo homem, para toda mulher. Amém? Que tem sido vítima de prisões, vítimas de palavras, vítimas muitas vezes de ataques do mal, que aprisionam a alma, mas o Senhor liberta, Ele transforma, aleluia, louvado seja Deus. Então muitas vezes, irmãos, o inimigo ele realmente toma posse. Ele entra na vida do homem por causa da desobediência, da falta do conhecimento de Deus, da falta de intimidade com Deus, e ele vem para acusar mesmo o homem. Essa é a função dele, o desejo dele é acusar, é afligir o homem, é tornar o homem aflito, para que o homem nem pense direito, para que o homem possa totalmente ficar em oposição a Deus, aquilo que Deus quer para ele, né? Porque essa é a vontade do mal, é destruir, né? É atormentar o homem, é tentar prejudicar o homem em todas as áreas da vida. Mas guarda isso no teu coração, nós temos recursos lá na cruz, você tem recursos, aleluia, na cruz do Calvário. Nós temos, aleluia, um livro santo, que está recheado de promessas para nós. Nós temos a Bíblia Sagrada, que foi escrita entre 1500 a 1600 anos, por 40 autores, homens diferentes, que viveram em épocas diferentes, mas cada palavra, cada frase se harmoniza, de Gênesis a Apocalipse. Cada palavra vai dizer para mim e para você, que é vida para nós, que Deus tem uma nova vida, que Deus tem um novo endereço para nós, é o céu, aleluia, que Deus tem um novo propósito, que Deus tem uma vida boa. Não, isso não quer dizer que não tenha luta, não, tem luta, mas a bonança, tem prova, mas tem a vitória, tem lágrima, mas aleluia, tem anjo para colher as lágrimas, tem o dia mau, mas vem o dia bom também, e no dia mau é experiência para nós. Que dia você está vivendo? Que momento você está vivendo? Que situação se encontra a sua vida? Mas eu convido a você, vamos glorificar o nome do nosso Deus. Vamos celebrar o nosso Deus, porque Ele nos liberta do pecado, porque Ele nos liberta do mal, porque as cadeias da morte já caíram por terra. Ele nos libertou através do sacrifício dEle naquela cruz, e nós temos sim recursos lá na cruz. Por isso o salmista no Salmo 103, de 1 a 3, ele vai dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, e que sara todas as tuas enfermidades. Louvado seja Deus. Além de Ele ter, aleluia, liberta o homem do pecado, dá uma nova direção para o homem, como fez com Paulo. Além dele quebrar as cadeias da morte que segura o homem,
trazendo a cegueira espiritual para que o homem não veja a glória de Deus, que caiu por terra, eu creio na sua vida. E se você crê, e você está nessa condição ainda sendo judiado pelo mal, seja liberto no nome de Jesus. Ele trata, cuida, liberta das enfermidades. Ele cura, irmãos, as enfermidades. Lá em Isaías 53 ele vai dizer: ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas doenças. Irmãos, às vezes, muitas vezes a doença da alma é muito pior do que o câncer, do que aquilo que assola o corpo. Porque só Deus sabe e só você sente, né? Mas aí o Deus que você serve, o Deus que te fez, o Deus que te conhece, talvez você nem teve ainda uma experiência mais íntima com Ele, mas a palavra chega até você. Entenda uma coisa, Ele sabe cada etapa da sua vida. Bendiga a Ele, e com certeza Ele cuida de você, Ele toca na sua vida, e Ele vai lá no âmago da tua alma. Ele conhece o mais profundo e escondido do teu ser. Ele vai entrando em teu ser de uma forma tão maravilhosa. Ele vai transformando. E Ele vai derramando o bálsamo da cura. E Ele vai aliviando a alma de toda a aflição, de toda a culpa, de toda a dor. Seja por algo que você viu, seja por algo que você sentiu, seja por alguma coisa que te afligiu, que você foi vítima, né? Seja pelo que for, saiba de uma coisa: Deus tem todo o poder para realizar através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Não importa a condição do homem, Ele transforma o homem, Ele muda o homem. O Senhor é especialista em mudar a situação humana. Ele encontra ali um pescador com pouco conhecimento, como Pedro, e transforma aquele homem em grande líder, né? Aquele homem que, quando ele faz uma pergunta e aquele homem já responde, ele vai dizer: quem os homens dizem que eu sou? E alguém vai dizer: alguns dizem que tu és profeta, alguns dizem que tu és Elias. Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse: olha, Simão Barjonas, não foste carne e sangue que te revelaste, pelo meu Espírito. Ele percebe a sabedoria, ele percebe a ousadia. O Senhor percebe, irmãos, aleluia, a intimidade de um Pedro sanguíneo, de um Pedro que muitas vezes tomava a frente de Jesus, de um Pedro que às vezes, quando Jesus dizia: importa que eu morra, importa que eu desça ao seio da terra e passe 3 dias, aleluia, no seio da terra, mas no terceiro dia a casa vai se levantar. Pedro diz: não, Senhor, nada vai te acontecer, eu não deixarei. E muitas vezes já repreendia ali Pedro, mas aquele mesmo Pedro agora vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então o Senhor transforma um pescador, simples homem, num grande líder. Você pensa que João não era aquele homem tão paciente? Então, chegou um momento ali que eles tinham que passar por uma aldeia de samaritanos, e os samaritanos, irmãos, pediram ali eles de passarem. E aí João vai dizer: Senhor, permita que a gente levante a voz em oração e manda fogo do céu e queime esse povo. E o Senhor disse: não, de forma nenhuma. Depois de algum tempo, aquele mesmo João estava escrevendo as suas cartas, e aquele João estava dizendo, usando uma linguagem totalmente diferente. Olha a linguagem daquele João: filhinhos, não erreis, não pequeis. Filhinhos, mas se pecardes, sabeis de uma coisa: vós tendes um advogado junto ao Pai que está no céu. Olha a mudança, irmãos. Essa mudança quem faz é Deus. E Paulo, ele tinha essa convicção. Oh, coisa gostosa. É quando o crente tem a convicção de que Deus está mudando a vida dele. Quando ele não fica dependendo de homens, irmãos. Deus usa homens para nós. Deus usa os nossos líderes. Mas todos nós somos imperfeitos. Mas quando o homem depende inteiramente de Deus, ele consegue ver além dos defeitos. E ele consegue entender, aleluia, que Deus está moldando, trabalhando
na sua vida. E ele transformou, irmãos, aleluia, uma endemoniada em uma dama. Maria Madalena era uma mulher, irmãos, opressa de demônios. Mas o Senhor Jesus transforma aquela mulher em uma dama, que fazia parte agora da sociedade, respeitada no meio dos cristãos. E uma das primeiras a chegar ali no túmulo, né? Primeira que chegou ali para ver, aleluia, presenciar e fazer parte daquele momento tão especial na presença de Deus, fazer parte da história bíblica. Nos transformou, irmãos, ali, cobrador, desonesto, de imposto, como Zaqueu, num cavalheiro, né? Olha como Deus tem feito aí na sua vida. Quem era você, né? Quem era você, meu irmão? Talvez você pensava que a sua vida como já estava andando sem sentido, ia acabar na sarjeta do pecado, da droga, do jogo, da prostituição, vivendo aí a degradação moral, como você caminhava dessa forma. Mas, meu irmão, convido a você como Paulo, vamos exaltar o nome desse Deus, glorifica o nome do Senhor na tua vida, porque o Senhor tem escrito uma nova história. Hoje você é um cidadão, hoje você tem a sua casa, conquistou, você tem o seu emprego, você tem a sua família, não falta o pão na sua mesa, amém? Deus te usa para abençoar alguém, Deus tem usado você como canal, amém? Como boca de Deus nessa terra. A sua casa tem sido um ambiente de paz, sua família tem sido, aleluia, instrumento de bênção para a vida de muitos. A sua vida tem sido, aleluia, um canal de Deus. Irmãos, como Paulo, vamos dizer, em quem me gloriarei, senão na cruz de Cristo, senão na presença de Jesus na minha vida. Por quê, irmão? Jesus faz a morte parar. A viúva de Naim sai da cidade para enterrar o filho, mas ela se encontra com a vida. E naquele encontro, irmão, aleluia, a vida para a morte. E ali acontece uma mudança radical. Oh glória! É isso que Jesus veio fazer. Ele continua a fazer. Amém? Se o mundo está como está, é porque muitos não entendem o que o Senhor ainda faz. Ele ainda faz. Se você está desesperado, meu irmão, entrega a tua vida para Jesus. Meu querido amigo, se você está em pânico pelos acontecimentos desses últimos dias, lança a tua ansiedade sobre o Senhor. Deus não fugiu do controle, não. Amém? Não fugiu, não. E Deus está no controle para realizar na vida daquele que crê. A bênção é para aquele que crê. Deus está dando uma oportunidade para cada homem, para cada mulher, para cada jovem. É tempo de conserto, é tempo de voltar-se para Deus, é tempo de consertar a vida com Deus, é tempo a levar a sério a vida com Deus. Paulo levava a sério. Ele disse, eu tinha tanto, né? Eu tinha como me gloriar. Ele falava várias línguas. Ele era culto, ele era respeitado, mas ele diz, tudo que eu tenho para mim não vale mais do que esterco, mas o que vale para mim, aleluia, é Jesus na minha vida. Por isso, aleluia, que a minha glória é fazer a vontade do Senhor, exaltar o Senhor. A cruz de Cristo liberta-nos do cativeiro para a prosperidade. Paulo entendeu isso. Estou falando aqui, irmão, de coisas materiais, não, de uma prosperidade espiritual. A maior riqueza do homem é a espiritualidade, é a vida com Deus. Sem Deus, sem Ele, o dinheiro não vai comprar o milagre, não vai comprar a saúde, não, de forma nenhuma. Mas é Deus. Paulo entendeu isso. E lá no Salmo de número 68, e o versículo de número 6 vai dizer, Deus faz que o solitário more em família e tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes, guarde isso aí na tua mente, só os rebeldes habitam em terra estéril. Viu?
Mas Deus tira os solitários. Você pensa que a pessoa solitária é só aquele que vive só numa casa, que não tem um parente, que não tem uma esposa, que não tem um marido, que não tem filho? Não, irmãos. Às vezes a pessoa vive sozinha, mas tem Jesus na vida, ele tem uma presença maravilhosa ali com ele, ele dorme, ele acorda em paz, ele se rejubila com o Senhor, se fortalece. Às vezes a pessoa está rodeado de filho, com a mulher, com o esposo, rodeado de amigos, mas a solidão muitas vezes assola, a solidão muitas vezes prende a pessoa, mas é nessa entrega com Deus, é nessa entrega a Deus, que aí você vai perceber porque que Paulo entendia que tinha que se gloriar na cruz de Cristo. Ele entendeu o seguinte, irmãos, aleluia, que Deus faz o solitário habitar em família, porque nós temos uma família nos 4 cantos da terra. Você está aqui no Brasil, amém? Você vai para qualquer país deste mundo, ou mesmo que você saia de um estado aqui para outro estado, encontra irmãos, aleluia, um cristão que professa a mesma fé que você. Quando você olha para ele, ele olha para você e você sauda ele, você sente, irmão, como se já conhecesse aquela pessoa há muito tempo, amém? Isso é uma família, amém? É o reinado, é Jesus reinando em nossos corações e nos unindo, quebrando qualquer paradigma, quebrando qualquer diferença, tirando qualquer muralha, amém? Porque o que nos une é muito maior do que aquilo que vem para separar. Não deixa nada separar a tua casa, separar a tua família, destruir, aleluia, aquilo que o Senhor tem te dado a oportunidade para construir, mas reconstrua, aleluia, agradando ao Senhor, porque Deus fará, aleluia, milagre, e você vai perceber que tem uma presença maravilhosa na sua vida. E ele faz, irmãos, com que o solitário habite em família. Gálatas 3,13 vai dizer: declara que Cristo se fez maldição por nós. Olha aí, irmãos. Levando-a na cruz, para que fôssemos livres. Todo aquele, irmãos, que morria em morte de cruz, a morte de cruz não era a morte ali dos judeus, daquele povo, eles matavam por apedrejamento. E todo aquele que morria lá na cruz era considerado maldito. E Jesus assumiu o meu lugar de maldição, o seu lugar, para nos libertar de toda maldição. Quando se conhece a Jesus, toda maldição é quebrada, porque a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, a Bíblia diz que o Senhor entregou ao esquecimento aquela vida velha. Por isso o próprio Paulo disse: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a cruz de Cristo traz comunhão e restauração para nós. Em Hebreus 10:19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, olha aí, pelo sangue de Jesus. Hoje nós temos essa intrepidez, hoje nós temos esse acesso, irmão. Nós não precisamos de nenhum outro mediador, a não ser o amado da nossa alma, aquele que os homens mataram, mas ao 3º dia ele ressuscitou, amém? E é pelo sangue dele que nós temos acesso à presença dele. Ele é Santo dos Santos, ele é o sumo sacerdote, ele é aquele que garante a nossa vida e ele, aleluia, restaura a nossa comunhão quebrada por causa do pecado. O homem quebra a comunhão com Deus, mas aí o Senhor restaura o homem, restaura e dá aquela comunhão de volta, amém? Então, se alguma coisa tem quebrado a comunhão entre você e Deus, meu irmão, permita, né? Através do arrependimento, da confissão, Deus vai restaurar, Deus vai te abençoar e você vai sentir de volta aquele gozo, aquela coisa gostosa, aquela água viva se movimentando no seu interior. E é isso que Paulo entendia, que a cruz de Cristo trouxe comunhão dele com Deus, restauração da vida dele.
Antes aquele Paulo opressor, aquele Paulo cruel, aquele Saulo que tinha prazer em cumprir com aquilo que a lei farisaica determinava para ele, agora era totalmente diferente. Agora o prazer dele era libertar os cativos das garras do mal através da pregação do evangelho. Quantas vezes, irmão, ele teve situações que teve que fugir dentro de um cesto, aleluia, por cima de um muro para não ser morto. Amém? Situações em que víbora mordeu ele e alguém pensava que ele ia morrer, mas ele estava vivo. Situações em que um barco, um navio foi todo quebrado, né? Mas ele permaneceu vivo, porque ele tinha que levar o evangelho da cruz. Quantas situações nós temos passado? Pessoas que talvez olham para nós e dizem assim, isso aí não vai conseguir não. Deus tem obra na sua vida. Não para, viu? Não para. Não para de falar desse amor. Não para de viver em comunhão com o teu Deus. É Deus na sua vida. Não deixa ninguém te diminuir. Não deixa ninguém tirar, roubar essa certeza, essa convicção. Tentaram fazer isso com Paulo. Tinha pessoas, irmãos, que diziam, Paulo, você nas cartas é muito ousado. A gente percebe que ele é muito, mas pessoalmente ele não é essas coisas não. E por último, Paulo entendeu o seguinte, que na cruz o preço foi pago. Amém? O preço foi pago, igreja. Certo? Como é bom ter essa certeza. Aleluia. E olha que maravilha. A Bíblia diz, irmãos, lá em Hebreus 10, 23, guardemos firme, olha, a confissão da nossa esperança. Guarda firme essa confissão de esperança, sem vacilar, certo? Pois quem fez a promessa é fiel. Quem te prometeu não foi o homem, não. Quem te prometeu foi Deus. Ele te prometeu, não sei o que ele te prometeu, mas é promessa de Deus. Quem te prometeu foi Deus. Ele vai cumprir, porque Ele vela em cumprir a sua palavra. Amém? Mas fomos resgatados pelo sangue precioso de Jesus. Não fomos resgatados em coisas fúteis, não. Qualquer coisa, não. Mas foi através de sangue. Foi através de uma vida. Foi através de uma vida que se deu por nós. Pelo precioso sangue de Jesus. Como Cordeiro de Deus, sem defeito, sem mácula. O sangue de Jesus Cristo. Paz.